Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com mais uma parte. Paulo conhecia Mateus 24, 34 e hoje nós estamos com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos nos ater aqui no versículo 15. Olha só o que Paulo está dizendo. Olha só, espero que você esteja vendo aí, esteja vendo, melhor dizendo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeira coisa que eu quero dizer que eu tenho 2 ou 3 vídeos falando sobre o arrebatamento, falando sobre esses versículos do 13 a partir do versículo 13. Então eu vou deixar aí na descrição o link do primeiro vídeo do 1 Tessalonicenses, aí você acompanha o primeiro, o segundo, e eu acho que eu tenho o terceiro, com todos os detalhes. Porém, hoje é apenas um vídeo mostrando, ou mais uma parte, mostrando que Paulo conhecia Mateus 24. Por quê? Observa o versículo 15. A partir vou ler de novo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós quem? É eu que estou lendo e você que está assistindo esse vídeo? Ou é Paulo e os Tessalonicenses? Esse nós tem que ser respeitado. É Paulo e os lá de Tessalônica, os irmãos Tessalônica. Então é Paulo e os Tessalonicenses. E veja o que Paulo falou para eles. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? O sistema religioso fala que é uma esperança que Paulo tinha. Queridos, a esperança aqui é dele estar vivo. Mas a certeza aqui é que Jesus viria naquela geração. Observa que Paulo disse que nós, os que ficarmos vivos, ele sabia que na vinda do Senhor, ele poderia estar vivo, mas não só ele, os Tessalonicenses. E ele diz assim, os que ficarmos, os que ficarmos vivos, porque ele sabia que alguns iriam morrer, outros ainda estariam vivos. Por isso que ele diz, os que ficarmos vivos. Uns iriam morrer, outros iriam estar vivos. Paulo pegou o princípio, Ele morreu no ano 68, segundo a história. Ele pegou ali algumas coisas de Mateus 24, ele pôde alcançar, mas ele não alcançou o ápice, que foi no ano 70, mas muitos dos Tessalonicenses estavam vivos. Por isso que Paulo, que diz que eles no caso, eles, Paulo e os Tessalonicenses, tem que ser respeitados aqui, os que ficarmos vivos. Queridos, olha só como a Bíblia é linda. Você lembra de Mateus 16, vamos abrir aqui, Mateus 16, espero que você consiga ler aí, acompanhar. Olha só, deixa eu aproximar aqui para você ler, tirar essa fitinha aqui. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, o versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Veja o versículo 28, que ele é omitido, escondido, esconjurado, metralhado pelo sistema religioso, mas nós em graça chegamos a este conhecimento, foi desvendado, o véu saiu e nós enxergamos o versículo 28. Em verdade vos digo, para quem? É só você ler o versículo 24, que diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos. Deixa eu aproximar aqui para você ver direitinho aqui, discípulos, ou seja, Jesus, quando ele disse aqui,
no versículo 28. Em verdade vos digo para eles, segunda pessoa do plural, ou seja, digo para vocês, discípulos, que alguns, tá vendo aqui? Deixa eu aproximar, alguns, dos que estão aqui, dos que aqui estão, né? Dos que aqui estão. Mais uma vez um desrespeito do sistema religioso. Este aqui, é aqui do século 21 ou é aqui do primeiro século? Nós sabemos que é o aqui do primeiro século. Dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, Paulo não conhecia só Mateus 24 e versículo 34, ele conhecia também isso aqui. Ele sabia dessa verdade, ele tinha o conhecimento. Jesus está afirmando que na vinda dele, alguns dos discípulos, lembra aqui, olha só. Então disse Jesus aos seus discípulos, alguns deles ainda estariam vivos, por quê? Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não tem como fugir. É por isso que Paulo, ele afirmou com veemência para os Tessalonicenses, meus irmãos. É uma criptograça, olha só. Receba essa criptograça. Ele afirmou com veemência no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se você está conseguindo ver, é isso, 1 Tessalonicenses, o versículo 15, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, meu amado, muitos desses aqui estavam vivos, muitos dos Tessalonicenses estavam vivos, confirmando o que Jesus disse para os discípulos, que alguns dos discípulos estariam vivos. Como os Tessalonicenses pertenciam à mesma geração, Paulo também pertencia à mesma geração, então muitos deles também estavam vivos. Por quê? Mateus 24, versículo 34, para nós terminarmos e lembrarmos, né? Vamos aqui. Olha só para você ver. Vamos para o versículo 34. Para nós terminarmos aqui. O versículo 34, deixa eu aproximar para você ler juntinho comigo. Olha só. Em verdade vos digo para quem? Os discípulos, que não passará esta geração. É essa geração do século 21 ou aquela geração do primeiro século? Esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? A vinda de Jesus, a destruição do templo. Só você ler os versículos anteriores. Todos os versículos do Mateus 24, então está aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas, Jesus não mentiu, meu amado. É por isso que nós estamos aqui, para mostrar que Jesus, ele é verdadeiro, ele é a própria verdade. O Jesus ressuscitado, meu amado, ele mora em nós e hoje nos revelou o Evangelho da Graça. E antes de terminarmos, eu quero pedir você, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado você que está chegando agora no canal. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento. O canal Voz das Nações está muito feliz, alegre, é grato por você estar fazendo parte dessa família. Muito obrigado e fica aí mais uma criptograça. Vamos que vamos, pregando este evangelho maravilhoso, o Evangelho da Graça, este evangelho eterno da nova aliança. Tchau, fui!